bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A gente está iniciando aqui um podcast, o podcast da V3 Business e Research. Esse podcast vem a trazer para vocês vários convidados que vão falar sobre gestão de forma geral, sobre o conceito ou o contexto da administração, sobre práticas organizacionais que trazem um conceito inovador para a gestão de forma geral dentro das empresas. Então, o objetivo aqui é trazer a experiência desses convidados, trazer um pouco também da história de vida. Vários desses convidados também são professores, então a gente tem o intuito aqui de trazer conteúdo de qualidade para vocês e também para que vocês possam conhecer, além do conteúdo didático que os professores passam, também um pouco da sua história de vida, tá? E então, hoje, a gente vai ter o tema do nosso dia de hoje é Business Management, Project Management, Big Data e tomada de decisão, ou análise multicritério na tomada de decisão. Para esse conteúdo, eu estou trazendo aqui hoje o professor Reginaldo Fidelis, que é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele tem vasta experiência em estatística, cálculo, tomada de decisão, análise de performance, BI e administração. Eu vou contar aqui e trazer um breve resumo do currículo dele. Se eu fosse colocar todo o currículo dele aqui, só de podcast, a gente teria praticamente 1h30, 2 horas, tá? Mas o professor Reginaldo, ele tem graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Já antecipo que ele teve uma performance muito boa na sua graduação. Ele também tem mestrado em ensino de ciências e educação matemática, também pela Universidade Estadual de Londrina, e depois ele dá uma mudada na carreira. Ele vai fazer doutorado em engenharia de produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente é professor titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e docente permanente no mestrado de administração da UEL. Como temas de pesquisa, ele trabalha principalmente com gestão de resíduos sólidos municipais com potencial reciclável, sustentabilidade organizacional, métodos multicritérios de apoio à tomada de decisão e tem artigos científicos publicados em vários periódicos, como Sustainability, Energy, Journal of the Air and Waste Management Association. Eu vou testar meu inglês hoje, hein? Waste Management and Research, Resources Conservation and Recycling e Benchmark. Como eu falei, se eu for colocar todo o currículo do professor Reginaldo aqui, a gente vai pelo menos para umas 2 horas de podcast só com o currículo. Mas, professor Reginaldo, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente e falasse um pouquinho da tua vida, mas começando um pouquinho antes da faculdade, tá? Começando um pouquinho lá atrás, lá no ensino médio, contasse para mim assim, o que te levou a escolher esse tema e desse boas-vindas a todos. Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite, começar com esse novo projeto do V3, realmente fico feliz, agradeço muito pelas suas palavras e pelo vasto currículo, não é tanto assim não, mas fico feliz. Bom, a minha trajetória, eu sou de uma cidade pequena, né, sou de Santa Helena, Paraná, lá do oeste do Paraná, ali, fica entre Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu. Na região, Santa Helena é uma cidade muito conhecida porque lá tem praia, uma praia artificial da época de quando foi construída a hidrelétrica de Itaipu, né? É uma praia muito bonita, na verdade, viu? Vale a pena todos conhecerem. Deixa eu fazer propaganda da cidade, que eu sou apaixonado por aquela cidade. Minha mãe, minha sogra, minhas sobrinhas ainda moram lá, visito muito a cidade. A minha trajetória, assim, como toda cidade pequena na época da alta inflação, a gente não tinha aquela quantidade de empregos, né? Então a gente sempre se espelhava nos professores, né? Eu sempre me espelhei nos professores. Até interessante que quando o meu primeiro emprego, assim, eu trabalho desde muito cedo, no entanto sempre foi meio um emprego familiar, né? O meu primeiro emprego fora de família foi numa gráfica,
E eu lembro que eu fui pedir um emprego, porque eu estava trabalhando na roça, né, arrancando feijão. Eu já estava cansado, era bem complicado, né. E eu fui pedir emprego lá e eu coloquei: "Olha, se você gostar do meu trabalho, eu trabalho 3 meses de graça durante toda a experiência. Se você gostar de mim, você me contrata". E eu trabalhei os 3 meses, realmente, sem remuneração. E eles gostaram, me contrataram. Fiquei lá por um bom tempo. Era antiga função de tipógrafo, né. Eh, Hoje acho que essa profissão está extinta, acho que nem para fazer carimbo mais existe tipografia, né, que era puxar as pecinhas, não sei se alguém lembra dessa, não sei, acho que hoje ninguém conhece mais essa questão de tipografia, né. Depois eu fui parte gráfica, que é trabalhar com Corel, as offsets da vida, as Heidelberg e assim por diante, fui aprendendo tudo. E, assim, eu trabalhava durante a semana lá e no final de semana eu ia trabalhar na lanchonete da praia. E um dia, no Natal, vendo todos os meus amigos durante a festa, eu não pude ir na festa lá de Natal, né, da danceteria, porque no domingo eu teria que trabalhar. Eu fui passar de moto na frente antes de descer lá, que tinha que pegar uma outra pessoa que iria trabalhar junto. Aí uma pessoa bateu na moto enquanto eu passava, né, fui atropelado por um carro. E aquilo me deixou um bom tempo de Uhum. cama, né, travado ali e tal. Eu não sei se mexeu alguma coisa, eu sempre fui incomodado, eu nunca gostei de fazer sempre a mesma coisa há muito tempo. Tá. Tanto que eu mesmo entrei na gráfica fazendo uma coisa e eu aprendi tudo que a gráfica poderia me dar, né. Legal, legal. Só que naquele momento eu ainda não tinha vontade de sair de Santa Helena, eu ainda vivia muito numa bolha, né. E naquele momento eu comecei a repensar toda a minha vida. Daquele momento do Hum. acidente que eu voltei a trabalhar, voltei a andar, voltei a trabalhar. Ah, uns primos que eu tenho aqui em Londrina, um casal de irmãos que vieram morar para cá um pouco tempo antes, abriram a possibilidade de vir para Londrina, né. Liguei para eles, eles falaram: "Olha, posso vir?" Isso com 18 anos de idade. "Vocês me aceitam aí para morar com vocês?" Eles me aceitaram. Vim aqui fazer um cursinho, porque tinha bastante deficiência de conteúdo, vestibular. Volto a falar que me espelhava muito nos professores da época, né. Legal. Então, assim, vou ser professor. Aí eu comecei a me espelhar, professor do quê? Né, eu Tá. comecei, bom, professor de português, geografia, história, aí vem com as minhas dificuldades pessoais, eu tenho um déficit de memória, um problema de memorização, algumas coisas assim. Falei: "Não, então vou ter que partir para o lado das exatas", né. Matemática, física, química, falei assim: "Não, acho que física é muito difícil, química também não vai dar muito certo. Vou fazer matemática que deve ser mais fácil". E fiz vestibular, passei, realmente, a concorrência era baixa, cheguei lá e por muita sorte do destino deu certo. Mas legal, mas, ó, a hora que a gente olha aqui, eu acho que a história sua é parecida com de muitas pessoas que podem estar nos assistindo, que moram em cidades pequenas e tiveram que trabalhar muito novo. Eu acho que é muito uma realidade da nossa geração. São pessoas que começam a trabalhar. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar, acho que eu nem poderia falar isso, que minha mãe pode ser processada, mas enfim, eu comecei a trabalhar com 10 anos, registrado desde os 14 e levando em paralelo o estudo, né? Eu acho que essa é uma das características que a gente tem, e acho que a tua história, e aí você se parece com muito dessas pessoas que sonham em às vezes sair dessa cidade pequena e, enfim, mudar um pouco de realidade, e para isso escolhe um dos itens. Mas eu queria saber, no começo eu acabei não falando, o professor Reginaldo depois ele veio a ser laurea acadêmica na Universidade Estadual de Londrina. Eu queria saber uma coisa lá ainda de Santa Helena, bem rapidinho, se era bom aluno ou você não era bom aluno. Essa facilidade com matemática vem lá de antes do ensino médio ou você tinha um pouco de dificuldade, enfim? Não, eu era tido como não bom aluno, não era um bom Galera do aluno. fundão, não? Era a galera do fundão, gostava de conversar, mas o meu problema é que eu acho que se eu fosse diagnosticado hoje feito, poderia ter algum tipo de TDAH, sabe, alguma coisa, né. Porque assim,
eu tenho bastante dificuldade de memorização, eu tenho déficit de atenção, então isso me atrapalhava demais nas aulas. Que interessante, eu acho que ele coloca ali, professor, laurea acadêmico em matemática, mestrado, doutorado e tem déficit de atenção, né? Enfim, eu acho que isso esse é um pouco do intuito, desmistificar algumas questões também. São pessoas que às vezes têm algum tipo de problema que na nossa época não era diagnosticado, mas que acaba trazendo também e superando, suplantando esses problemas com outras questões. E aí a gente chega aqui em Londrina, você já em Londrina, eu sei que, enfim, conhecendo um pouco da realidade, você acabou falando ali que você teve que fazer cursinho para entrar na universidade. Vou colocar assim, quanto que era a concorrência do curso de matemática na época? Não sei se você se recorda. Acho que era coisa de 2 por vaga, 3 por vaga, era baixíssimo. Baixíssima, mas já eram 3 por vaga. Hoje nós temos uma realidade um pouco diferente, a gente tem um maior número de vagas, né? Então hoje, alguns cursos como o de matemática, por exemplo, acabam tendo uma procura baixa. As pessoas acham que às vezes é muito difícil, é realmente complexo, mas eu vejo que se você se dedicar ali, você consegue suplantar essas dificuldades, né? Ou seja, às vezes a gente em cidades menores tem uma formação um pouco mais deficitária. Isso é uma realidade que alguns professores aqui de ensino superior que podem estar nos acompanhando acabam vivenciando. O aluno vem do ensino médio, às vezes muita falta de conteúdo mesmo, principalmente em áreas exatas. E eu acredito que no teu caso devia faltar muito. Eu falo, no meu caso, mais ou menos eu sabia o que era uma função de primeiro grau ali, se não perguntassem o que era uma função de primeiro grau. Se me perguntassem no ensino médio o que era, muito provavelmente eu ia ter dificuldade para relatar isso. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa dificuldade que você pudesse ter inicialmente e como que você fez para suplantar isso e depois se tornar laurea acadêmica em matemática, numa universidade tão conceituada como a UEL. Na verdade, eu entrei com bastante dificuldade mesmo. Quando os professores colocavam as coisas no quadro, para mim no início era uma bula de remédio, aquelas bem antigas, bem pequenininha que você não entendia aquelas fórmulas, né. Mas com o tempo eu entendi o seguinte, que tudo é um processo de raciocínio lógico, e eu me conheci. A partir do momento que eu me conheci, eu identifiquei todas as minhas dificuldades e qual era a forma que eu conseguiria aprender, que eu tenho um desenvolvimento de raciocínio lógico muito bem desenvolvido, ou seja, ele acaba compensando toda a parte deficitária de memória que eu tenho, de déficit de atenção. A partir disso eu comecei a trabalhar isso. E aí, assim, uma coisa sempre vem depois da outra. No mundo, todas as coisas são interligadas. A gente só precisa aprender a interligar essas coisas, né? Legal, legal. E aí, enfim, eu acho que dentro desse ponto, a hora que a gente se tem autoconhecimento, a gente consegue usar alguns pontos fortes nossos, né? Algumas forças que a gente tem para superar. Eu estou falando de matriz de SWOT aqui, já que a gente está trabalhando com podcast na área de negócios, a gente consegue usar um pouco dessas forças que a gente tem internas para superar essas fraquezas. Eu vou contar um relato pessoal meu. Enfim, quando eu fui fazer cursinho, na mesma relação que você, eu tinha uma dificuldade para conseguir absorver todo o conteúdo de história e todo o conteúdo, principalmente de literatura, que era cobrado no vestibular. E eu lembro que acabei tendo que descobrir como que eu ia ter que. Não dava para ler 100 livros em 6 meses, mas dava para decorar a data de todos os livros. Dava para decorar a data de todas as correntes literárias que aconteceram no Brasil e datas históricas. Ou seja, eu não sabia muito bem o livro, mas se na pergunta do vestibular não cobrasse um livro e tivesse uma mínima data, eu ia conseguir associar. Isso é usar um pouco dessa... A gente vai se autoconhecendo e isso acaba se tornando bem relevante. Mas aí tem uma passagem, né? Ou seja, você se forma em matemática, você faz um curso de licenciatura em matemática. Licenciatura em matemática é para ser professor de matemática, normalmente ensino médio. E você busca um mestrado em ensino. Por que o mestrado em ensino? Por que você buscou essa corrente ali?
e se você já começou a dar aula durante a licenciatura ou não. Bom, eu sempre tentei aproveitar as oportunidades que a vida foram me dando, né? Me deu a oportunidade, fiz um curso de matemática, me deu a oportunidade. Eu consegui me descobrir no curso, consegui levar todas essas questões, as minhas deficiências, transformei elas em qualidades, né? Como você falou, consegui até tirar uma laurea acadêmica, não sei como Laura até hoje. acadêmica num curso de matemática. Se eu não me engano, Segundo só me ele, corrige. Se eu não me engano, é uma das primeiras laureas acadêmicas no curso de matemática durante um bom tempo. segundo eles, acho que eu fui o quinto em 20 e tantos anos de curso, coisa assim, né? É, e assim, eu sempre fui aproveitando, só que eu sempre tive uma tendência, apesar de ter feito licenciatura em matemática, eu comecei a dar aula muito cedo, nos projetos da UEL e tal. E as aulas eram à noite, eu tinha que trabalhar muitas aulas particulares, então era à noite, eu conversei com os professores, assim, os professores da UEL me ajudaram muito no curso, então eles deixavam fazer algumas disciplinas de manhã, mesmo sendo professores diferentes, né, eles deixavam fazendo bacharelado. E dessa forma, eu fui conseguindo levar o curso e tal. Só que eu tive uma tendência muito forte para matemática pura. E eu fui fazer esse curso de verão na matemática pura na UEM. Só que na época, não, assim, hoje nós vivemos mais ou menos aquilo que se vivia naquela época, muita falta de bolsas, né? E no curso de matemática, assim, dificilmente você consegue trabalhar, né? É um curso muito pesado, um mestrado em matemática pura. Então, dificilmente você consegue trabalhar. Você tem que fazer, você precisa de uma bolsa para conseguir se manter. E eu não conseguia a bolsa, né? É. Tinham 3 bolsas, passei em quinto colocado, não conseguia essa bolsa. E por ter grandes amigos, ter ido muito bem na faculdade, sempre fui muito bem indicado, eu já estava trabalhando numa faculdade particular aqui em Londrina, né? E só que eu não tinha nem especialização, tinha acabado de me formar. E eles colocaram que eu precisaria de ter alguma formação a mais, né? E surgiu a oportunidade de fazer o mestrado em ensino de ciência e educação matemática aqui em Londrina. No começo eu não sabia se eu queria isso, eu não queria ir, porque eu tinha uma tendência muito forte para a educação, para matemática pura. Acabei indo, passei. Sofri bastante no começo ali do mestrado de ensino de ciência e educação matemática, porque eu tive muitos conflitos internos, né? Hoje, eu agradeço muito de ter feito esse mestrado em educação matemática. Por quê? Ele me abriu assim muitos horizontes nas áreas da filosofia, da sociologia, outras áreas que não necessariamente do ensino, mas outras áreas além do ensino que me fizeram enxergar o mundo de uma forma muito diferente. Legal. Eu acho que nesse E que me ponto. deram encaminhamento para outro caminho da carreira depois. Exato. Eu acho que nesse ponto, às vezes, alguns itens, né? Que acabam sendo dificuldades na nossa vida, de forma geral, se a gente conseguir aproveitar e aprender com eles, a gente abre uma fronteira de possibilidades. Eu acho que o mestrado, na área de ensino, ele traz uma diversidade de conteúdos que talvez, se você tivesse ido para o mestrado em matemática pura, você não estaria hoje fazendo as ações que você tem trabalhado. Por quê? Por conta dessa abertura mesmo, filosofia, sociologia. Então, a gente está entrando aqui, olha, uma pessoa que é formada em matemática, e aí, dentro da sua formação, você abre um leque para filosofia, para sociologia, para uma estrutura um pouco mais acadêmica. Mas antes de entrar num próximo ponto, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo, que talvez não saiba, qual que é a diferença ali do mestrado em ensino em ciências, mestrado em matemática pura, em matemática aplicada, que é um pouco, talvez as pessoas que estejam assistindo não saibam dessas diferenças. Bom, a matemática ela é dividida em 3 grandes áreas, né? A matemática pura é a criação da matemática pela própria matemática. Por exemplo, a criação do cálculo, né? As integrais, as derivadas da vida. É a fundamentação da matemática pela própria matemática, de onde vêm as formulações, as provas, de onde elas vêm, a criação da matemática. Por exemplo, toda a questão computacional hoje, a lógica booleana é a matemática pura,
né? Toda aquela criação da lógica se então, o 0 e 1, toda ela é matemática pura. Que quando ela foi criada, nem se pensava na existência de um computador, né? Mas existia toda uma criação de uma lógica já existente. Já a matemática aplicada, ela tenta pegar toda essa matemática pura e tentar fazer uma aplicação nesse mundo real. Por exemplo, a lógica booleana, né? Aí na criação do computador, você precisa de toda uma linguagem programacional, que vem, aí a matemática aplicada, ela pega toda essa matemática pura existente e vai dar uma aplicação para essa matemática pura. Legal. E aí, a educação matemática, ela vai trabalhar diretamente com o ensino da matemática, né? Novas metodologias, ela vai analisar o ensino da matemática, novas formas de se ensinar matemática, quais meios são mais eficientes, menos eficientes, como o aluno aprende, não aprende. Por isso que entra toda uma questão mais de filosofia, de sociologia, porque está focado talvez uma interação mais entre pessoas, entre conjuntos de pessoas, entre grupos, do que necessariamente na matemática, na lógica matemática em si. Quando eu pedi para você explicar, porque eu mesmo, há algum tempo atrás, eu não sabia muito bem qual que era a diferença entre matemática pura, matemática aplicada, eu ficava um pouco confuso com todos esses, mas o exemplo que você deu foi fantástico e eu acho que talvez ele tenha sido influenciado, é óbvio que eu dei uma olhada aqui na tua história, eu vou contar, a gente se conhece enfim, é melhor não falar a data, mas há mais de 10 anos, pelo menos, tá? Então, a gente tem alguns pontos marcantes, mas eu sei que a hora que você se forma em matemática, você dá aula no ensino médio, mas logo você começa a trabalhar no ensino superior também. Eu gostaria de saber em quais faculdades você trabalhou antes de entrar na UTF-PR e quais foram os cursos que você deu aula e quando que você entra na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, eu trabalhei em vários colégios, em Londrina, em Sertanópolis. O primeiro colégio que eu trabalhei foi em Sertanópolis, construindo saber, sua terra, né? Sua Minha terra. terra. Nossa, agradeço muito a oportunidade da Vilma, uma pessoa espetacular, as outras sócias também. E nas faculdades aqui em Londrina, eu trabalhei na Uninorte, trabalhei na Faculdade Arthur Thomas, trabalhei na Unopar. Depois eu fui para o TFPR, né? E assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito tempo para concurso público, né? Eu trabalhei muitos anos, desenvolvi métodos diferenciados para dar aula de lógica, matemática financeira para os concursos públicos aqui em Londrina. Eu fiquei um pouco meio que como referência aqui nessas áreas. E na graduação ali eu acho que a grande influência que eu tive na minha carreira, talvez seja na carreira universitária na rede particular. Porque eu comecei a trabalhar na rede particular na Uninorte, no curso de administração. Eu comecei a ter muito contato com professores de administração. E até então não conhecia nada sobre administração. E eu tive que começar a me adaptar para começar a trabalhar com os alunos sobre como adaptar a matemática que eles deveriam ter na graduação com conteúdos da administração. E eu comecei a me apaixonar pelo assunto. Bom, você vai e começa a trabalhar, eu sou formado em administração, né? E, enfim, eu acho que os administradores, de forma geral, diferente dos engenheiros, mas eu estou falando de forma geral, tá? Tem um pouco de dificuldade com a questão de números e etc. Eu sei que alguns, assim como eu, gostam muito da questão matemática, porque é uma ferramenta super importante, mas desmistificar a matemática para os negócios é algo fundamental. Eu costumo colocar que, às vezes, a empresa ou o próprio aluno, quando vê uma fórmula grande de matemática, ele se assusta, né? Isso causa medo. A gente tem um pouco de medo do desconhecido. E isso já não acontece tanto com engenheiros. Eu sei que você deu aula também para alguns cursos de engenharia. Gostaria de citar aí quais foram os cursos, e aí já falando um pouco da sua entrada na UTF-PR. Bom, na UTF-PR eu comecei a trabalhar com curso de engenharia ambiental.
trabalhei com engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, todas as engenharias que nós temos aqui na universidade, além do curso de tecnologia de alimentos. Então aqui a passagem ela é bem ampla, né? O curso de matemática ela permeia todos os cursos aqui. E eu gostaria que você falasse aqui para nós, e para quem está nos assistindo, qual é a importância da matemática para os engenheiros de forma geral. Eu falei um pouco para o administrador, poxa, toda a parte de marketing, pesquisa de mercado, toda a parte de finanças, a parte de produção, de cadeia de suprimentos, é muito importante você dominar um pouco do ferramental matemático, mas eu gostaria que você falasse um pouco para os engenheiros, né? De forma geral, você deu aula para vários engenheiros ali na parte de matemática, mas a gente chama de matemática, ciclo básico de matemática, ali cálculo um, cálculo 2, álgebra. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância disso para a formação do engenheiro em si. Você até colocou para a área de gestão, né, para administração. Ela é bastante importante. Hoje, eu não sei se é perfil do norte do Paraná, os cursos de administração em si, eles não focam tanto nessa parte mais quantitativa, matemática, estatística. Acho que no decorrer do nosso bate-papo, acho que a gente vai acabar entrando em Business Intelligence e tal, acho que daí a gente acaba entrando nessas questões, né? Que hoje a gente acaba tendo dificuldade de pessoas que trabalham nessa área, né? Pessoas qualificadas nesse mercado. E na engenharia, eu sempre falo para os alunos, porque eles sempre questionam muito, né? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? E aí a frase é sempre a mesma, né? Isso é nada e é tudo, né? Por quê? Se você encontrar engenheiros, independente de qual engenharia, independente da engenharia, se você encontrar qualquer engenheiro que tem uma boa formação, um engenheiro de sucesso, de boa formação, ele vai, se você perguntar para ele o quanto de matemática e física você usa na sua profissão, ele vai basicamente falar quase nada, porque os softwares fazem muito. Mas se você voltar a pergunta para ele e falar assim, então você tiraria isso da graduação? Ele falaria de forma alguma. Não pode. Por quê? Essas disciplinas como a matemática, o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, física, todas essas disciplinas, elas ajudam a concentração. É que assim, hoje a gente está num mundo muito tecnológico, então você tem que tomar cuidado e não se perder nesse mundo tecnológico. Por exemplo, os engenheiros civis, eles gostam muito do Revit, porque o Revit ele trabalha muito com tecnologia BIM. Então, você faz uma estrutura 3D e ele faz o corte, já faz toda a mudança na própria dimensionamento 2D em tudo. Você faz simulação de ventania, de solo, várias coisas. No entanto, ele precisa de conhecer mais do que aquilo. Só aquilo não é o suficiente. Só conhecer o software não é o suficiente, senão qualquer um poderia fazer a profissão. Um engenheiro estrutural ele não pode só saber usar isso, né? Quando ele vai desenvolver aquelas 3 páginas de desenvolvimento, por exemplo, de uma derivada, o que ele está aprendendo com aquilo? Atenção a focar em uma atividade, em uma única atividade, a não ficar disperso. Ele está aprendendo a ter atenção aos detalhes, a não deixar passar detalhes. Ele está aprendendo a ter um rigor de resolução. Ele está desenvolvendo raciocínio lógico. Ele está aprendendo a resolução de problemas, porque vai chegar sempre em vários pontos que ele vai se sentir perdido, então ele vai ter que procurar várias formas diferentes ou vários métodos diferentes para buscar algum tipo de solução, algum método de solução. Então você abre um mundo diferenciado. Eu costumo colocar que a matemática, assim como você colocou, ela é uma base, e se você não conhece, eu posso ter uma solução, você citou aqui o caso do BIM, eu posso ter um projeto estrutural pronto, eu tenho as medidas, eu tenho as dimensões, mas às vezes ele não fica da forma como o arquiteto, por exemplo, projetou. Eu preciso colocar uma coluna adicional, eu preciso ganhar carga em um determinado local, e se eu não sei qual é a formulação que está por trás daquilo, se eu não sei como que o software calculou,
chegou naquele resultado, eu não consigo encontrar, senão eu fico por tentativa e erro. Ou seja, eu vou ali, começo a inserir um monte de informações, dando um exemplo aqui como leigo, tá? Eu começo a colocar um monte de coluna, porque eu sei que se eu colocar um monte de coluna, eu vou conseguir estabilizar, mas eu não sei qual é o ângulo correto de colocar essa coluna, porque eu não conheço toda a formulação que está por trás do sistema. Então, eu acho que a matemática, de forma geral, o cálculo, a estatística, ela é fundamental. Eu, como um professor da área de administração ou da área de engenharia de produção, a gente já vai chegar lá, eu olho para uma fórmula, para uma simples média, se eu não visualizar, e aí é talvez uma qualidade, um defeito que eu tenho, se eu não visualizar como que é a fórmula da média, de uma simples média, eu não consigo compreender o que aquela média traz. Então, eu acho que compreender o que está por trás de todos os algoritmos que a gente já vai entrar ali é fundamental para que a gente consiga projetar ações, projetar negócios, projetar soluções para as empresas. Mas eu vou, Sim. pode falar. Só complementando, a gente cita bastante engenharia civil, porque eu acho que é algo cotidiano, assim, mais na vida de todo mundo. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, várias casas, coluna no meio de uma sala, atrapalhando, né? Isso é um problema. Por quê? Quando o engenheiro vai projetar toda a estrutura de uma casa, supondo que tenha pedras bolas ali, ele vai, em vez de ele pensar em uma outra possibilidade, ele vai talvez colocando outras colunas ali para tentar resolver esse problema. Não, existem outros métodos. Tem como você colocar toda a estrutura num ângulo diferente, né? São os autovetores, autovalores que a gente se aprende lá na álgebra linear e tal, mas assim, você precisa de uma formação sólida em matemática, na física, para conseguir trabalhar isso. Ou seja, você vai desenvolver, quando você tem toda essa estrutura bem estruturada, você desenvolve estruturas cognitivas muito mais sólidas e você tem muito mais condições de resolver problemas complexos. Legal. E aí a gente já vai chegar na parte de negócios propriamente dito. Então, eu sei que depois de algum tempo você vai fazer doutorado na engenharia de produção. E eu gostaria que você falasse um pouco de como que foi, de qual a influência da engenharia de produção no teu direcionamento, até mesmo de pesquisas que foram sendo conduzidas ali. A gente falou um pouco da matemática mais básica, do ciclo básico dessa matemática e da importância disso. E agora, eu acho que essa matemática começa a ser usada lá dentro da engenharia de produção também. Queria que você falasse um pouco do teu doutorado e das pesquisas que foram desenvolvidas e da importância dele. Então, aí no decorrer da graduação ali, comecei a trabalhar nos cursos de administração na graduação, fui conhecendo muitos amigos na época, você é um deles, né? A gente não fala tanto assim a época, para não dizer tanta época, né? Tem o Dalto, o Arbex, diversos outros amigos ali, e eu fui criando uma certa paixão pela área, né? Então, e ao entrar na Universidade Tecnológica Federal, a gente desenvolveu parcerias, né? Parceria com você, e a gente foi desenvolvendo o projeto de Universidade Sem Fronteiras, eu lembro lá para a gente desenvolver os produtores rurais de pequeno porte aqui de Londrina, né? Os produtores, os microempreendedores aqui de Londrina também. Microempreendedores na área de alimentos, pessoal da economia solidária. Da economia solidária Enfim, aqui de Londrina. Aí depois, lá em 2011, nós fomos fazer toda a organização aqui da gestão de resíduos sólidos reciclados aqui de Londrina, de uma determinada cooperativa, que acabamos entrando ali dentro da própria companhia de trânsito e organizando várias coisas ali. E aí eu fui vendo que eu acho que era isso que eu queria para minha vida, né? Que eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de administração, eu queria juntar todas as duas coisas. E, na minha visão, o que mais juntava isso era engenharia de produção, né? E já vinha sempre as nossas discussões também sobre o querer abrir um curso, sempre as discussões na universidade de ter um curso em engenharia de produção que viria muito a ganhar aqui em Londrina. Depois veio toda aquela discussão da CIL também,
que teve a proposição aqui para abrir o curso de engenharia de produção aqui em Londrina, eu falei assim, não, então é esse curso mesmo que eu vou, É. né? E eu, como um bom professor, estudante de administração, quando a gente vai trabalhar com pesquisa, normalmente, como a gente não consegue dominar todas as áreas, a gente busca um bom matemático para estar junto, porque, enfim, lá na época, quando a gente foi trabalhar toda a questão de roteirização, né? Roteirização da coleta seletiva e estabelecimento desse conjunto de ações, precisava de alguém que dominasse de forma mais clara todo o ferramental matemático para que a gente conseguisse de forma rápida propor soluções. E foi isso que acabou acontecendo, mas eu sei que depois, no próprio doutorado, você começa a trabalhar com aplicação e começa a descobrir métodos de análise multicritério para tomada de decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses métodos multicritérios e explicasse um pouquinho para o pessoal o que, que é uma análise multicritério para tomada de decisão ou esses métodos mais robustos para a gente Isso. Aí analisar. no doutorado eu queria vincular toda essa parte matemática e o engenharia de produção ele é muito interessante por causa disso, que ela vincula toda a parte qualitativa, quantitativa, ela tem toda a parte de ensino também, então ela é um arcabouço grande. E eu fui mais na parte aplicada, matemática aplicada na engenharia, né? Nessa área, na engenharia de produção. Que isso aí se consiste na pesquisa operacional, mais focada na tomada de decisão e análise de performance. Né? Na tese em si, eu trabalhei diretamente com análise de performance, né? Onde que eu trabalhei com as cooperativas, desenvolvi um modelo para analisar a performance das cooperativas e apontando as cooperativas de reciclagem de Londrina e apontando quais eram os pontos que elas deveriam melhorar para que com menos esforços elas gerassem mais resultados, né? E também o multicritério tomar decisão já dentro dessas análises de performance também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal que está assistindo sobre esse modelo de análise de performance que faz comparação entre empresas diferentes. O que, que é esse modelo para o pessoal poder entender? Basicamente, a gente está trabalhando agora já com a aplicação do conteúdo estatístico ou do conteúdo matemático na área gerencial. E explica para o pessoal um pouquinho, aproveitar um pouquinho que eu estou com o professor do lado, explicar um pouquinho como que funciona essa análise de performance. Quando eu vou analisar performance, por exemplo, eu posso analisar a performance minha de corrida. Por exemplo, eu estou correndo e consigo melhorar o meu desempenho, ou numa empresa eu posso conseguir melhorar meu lucro, diminuir meu custo. Eu gostaria que você explicasse um pouco do método mesmo, do nome do método, que trabalha com análise de performance. Então, quando a gente trabalha com performance, a gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir, né? Eu posso trabalhar com análise de performance de uma única empresa, onde que eu verifico, eu posso colocar uma meta e tentar, por meio das minhas entradas, o mínimo de entradas gerar o máximo de saídas, né? O máximo de resultado. Mas sem comparativos com outras empresas, né? Eu posso simplesmente analisar tudo aquilo que eu tenho, melhorar toda a minha gestão, montar alguma estratégia, montar toda a minha gestão, todas as minhas operações, para melhorar o meu desempenho. Então, eu estaria comparando a minha performance comigo mesmo. Tá? Uma outra forma seria a gente trabalhar essa análise de performance comparativamente. Então, eu poderia pegar outras empresas, por exemplo, do mesmo porte da minha, com a mesma capacidade da minha, analisar algumas variáveis e trabalhar comparativamente essas variáveis. Né? O que elas têm de entrada, o que eu tenho de entrada e o que elas geram de saída. E a partir do momento que eu consigo comparar todas as empresas ao mesmo tempo, isso é bastante interessante. Porque quando eu comparo dessa forma, eu não estou analisando somente a minha empresa, estou analisando as outras empresas e eu consigo fazer uma comparação. Eu estou na minha, aonde eu quero chegar e o que eu preciso melhorar em cada uma das minhas variáveis. Então, ela vai apontar detalhadamente o que cada variável deve ser melhorada para que eu chegue num patamar desejável com as outras empresas ou até mesmo que eu possa superá-las. Legal. Seria eu colocando aqui, vamos ver se eu entendi
tá? Se eu fosse, eu vou usar um exemplo pessoal, tá? Se eu fosse trabalhar com o meu desempenho na corrida, se eu fosse querer melhorar ele individualmente, eu poderia trabalhar, por exemplo, com uma alimentação mais balanceada, verificar minha performance e talvez melhorar a alimentação. Se eu melhorasse a minha alimentação, eu conseguiria melhorar meu desempenho. E se eu fosse trabalhar de uma forma comparada, eu teria 2, 3, 4 corredores e esses corredores eu poderia estar trabalhando a alimentação em conjunto. Será que uma dieta A de um determinado corredor fez com que ele tivesse um desempenho melhor? E aí você compara padrões diferentes de dieta e isso acabaria gerando um melhor desempenho. Então, essa comparação entre grupos de corredores foi um exemplo para que a gente talvez pudesse entender, mas isso eu acho que pode ser aplicado perfeitamente na empresa. Poderia estar trabalhando, por exemplo, analisando a minha empresa, falando assim, ó, performance da minha empresa, se eu diminuir o consumo de energia, por exemplo, ou de matéria-prima, eu consigo ter uma eficiência maior. E entre empresas diferentes, que aí eu acho que é super importante, é você estabelecer uma empresa que teve um melhor desempenho que as outras e conseguir estabelecer o que essa empresa tem que fazer, ou o que as outras empresas que não tiveram um desempenho tão interessante têm que fazer para que elas consigam chegar ao desempenho daquela empresa que teve o Isso, e seu êxito. apresenta exatamente quais devem ser as variáveis, o que está exatamente influenciando no resultado. Legal. Vamos dar um exemplo dessas variáveis ou de possíveis entradas para uma empresa no modelo. Eh, Vamos pensar assim, por exemplo, numa campanha de marketing. Tá? Numa campanha, vamos fazer uma campanha do Instagram. Tá? Eu tô lançando um curso, eu tô lançando um curso e eu vou verificar, por exemplo, eu tenho meu público-alvo, eu já tenho todo um escopo, tenho meu público-alvo, o conteúdo, tudo certinho. Isso vai me gerar alguns dados, né? Eu vou ter o modelo de campanha, os modelos de criativos, os modelos de vídeo, o modelo. Eu posso estar fazendo campanha de podcast, eu posso. Diversas formas diferentes para lançamento de um determinado curso. Ao fazer esse lançamento, eu vou ter diversos retornos de visualização nos diversos canais. Com essa análise de performance, eu consigo analisar correlacionando quais desses canais, qual é a faixa de idade das pessoas, qual é o padrão, formação, porque isso a gente consegue tirar todos esses canais hoje. Idade, formação, cidade, aonde que cada uma dessas variáveis são melhores. Por exemplo, determinada cidade aceita melhor determinado tipo de campanha. Ali tem uma performance melhor. Já um determinado tipo de campanha, por exemplo, um criativo, um vídeo no TikTok, tem uma campanha mais aceita num público de uma determinada faixa de idade, né? Então você consegue fazer toda essa correlação de performance. Eu vejo que a gente está entrando aqui numa análise, conhecendo um pouco do Instagram, do Meta e de todas essas plataformas digitais e da importância que essas plataformas têm hoje para a divulgação de produtos. É todo um arcabouço de mídia digital que nós temos, é um ferramental de marketing diferente. A gente falou da engenharia de produção e eu lembro a primeira vez que eu ouvi o termo gestor de tráfego, eu falei, nossa, será que tem alguém gerenciando transportes e etc? Um colega meu falou, olha, eu sou gestor de tráfego. Falei, pô, veio para a área logística, se juntou? Ele falou, não, eu trabalho com mídias sociais. E aí eu fui entender, depois de algum tempo, tá? Qual que era o papel desse gestor de tráfego, que é super importante hoje para as empresas que se comunicam via Instagram. Eu acho que a gente teve uma grande revolução aí, principalmente durante esse período de pandemia, com muitas empresas digitalizando as suas plataformas. E eu cito sempre que o Instagram, ele tem o seu algoritmo, e alguns gestores de tráfego, às vezes, conversando comigo e etc., eu falo, não, a gente tem que ajustar o algoritmo. Eu falo, mas como que você vai ajustar o algoritmo se você não sabe quais são as entradas do algoritmo? Se você não sabe quais são as entradas, você acaba
agindo por tentativa e erro. E o que o Reginaldo acabou de colocar aqui é um padrão diferente de análise que você pode ter para a gestão de tráfego, onde você deixa de fazer uma análise para os gestores de tráfego que talvez estejam assistindo, aonde você deixa de fazer uma análise qualitativa baseada na sua experiência e no seu feeling, que por mais que seja bom, é o seu feeling, você pode errar muito, você pode ter o auxílio de todo um ferramental matemático que pode estar te auxiliando nesse processo de tomada de decisão. Ele talvez não, ele vai me dar números, é óbvio que quem vai tomar a decisão ainda é o gestor, ainda é o dono da empresa, o CEO, mas esse modelo acaba trazendo um conjunto de informações muito relevantes para nossas empresas. E eu, entrando num outro ponto, eu acho que a gente está começando a falar um pouco sobre Business Intelligence. Não sei se eu estou errado, não sei se eu estou equivocado nisso, sobre todo o papel da análise de dados que a gente tem. Eu gostaria que você falasse um pouco desse contexto de Business Intelligence, da participação da matemática dentro desse processo e de como que a estatística, por exemplo, pode estar auxiliando esse processo. Eu falo aqui de estatística, vocês perceberam, a gente começa com um monte de termo em inglês e aí depois talvez a gente vai simplificar um pouco para desmistificar algumas ações. Mas, por favor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, exatamente. Nós estamos entrando nessa questão do BI, do famoso BI, Business Intelligence, ou inteligência de negócios, né? Que, na verdade, é um conjunto de conhecimentos, né? Você tem que ter um conhecimentos de gestão, você tem que ter conhecimentos de estatística, você tem que ter conhecimentos, tomada de decisão. Porque o que me chama bastante atenção é que todos os meios que se permeiam tudo é para se tomar a decisão mais assertiva. Todas as coisas que se fazem têm que ser devem serem feitas estrategicamente para as decisões serem mais assertivas, para tomar decisão. Mas pouco se estuda sobre tomada de decisão, né? E eu acabei me especializando um pouco mais nisso também. Mas quando a gente fala assim, especificamente de BI, são as estratégias, ferramentas e tecnologias envolvidas para que você colete dados, você analise os dados e você transforme esses dados em algo mais palpável e transmita esses dados às pessoas de uma forma que elas consigam entender e faça uma transformação em algo útil, estratégico para tomada de decisão, né? Essa transformação, muitas vezes, muitos conhecem como os dashboards, né? São os famosos dashboards, que muitos gestores acabam pegando esses dashboards, são muitos gráficos, muitas coisas, e acabam ainda não conseguindo ter um refinamento muito bom na interpretação daquilo para uma boa tomada de decisão, porque ainda assim são muitas informações. Legal, porque às vezes a gente pega um exemplo mais conhecido de dashboard que a gente tem, talvez seja o painel do nosso carro, né? Ou seja, ali você tem acesso a um conjunto de informações do nosso carro. E onde talvez entre a inteligência dentro disso, com um mecanismo, com o computador, conseguindo passar as informações que são necessárias para que a gente possa tomar decisões. No carro é muito simples, às vezes chega ali, acendeu uma luz do óleo, ok, tá faltando óleo, mas a gente ainda não sabe a causa disso. E talvez trabalhando esse conjunto de análises que a gente pode fazer, até mesmo estatísticas, correlacionando, por exemplo, a temperatura, o nível de água, idade do óleo e etc., eu conseguiria trabalhar melhor os dados. O que eu vejo, e talvez eu possa estar equivocado, mas enfim, esses dashboards ainda são apresentados. Eu tenho um modelo de BI, eu vejo algumas empresas falando, eu tenho um modelo de BI. Ok, o que você tem? Aí ele me apresenta 3 gráficos, um coloca o lucro, o outro coloca o custo, que às vezes nem sempre está correto, e outro coloca a quantidade de pessoas que tem na organização. Me corrija se eu estiver errado. Para mim, isso é um dashboard, são 2 ou 3 gráficos da empresa, mas isso eu não estaria trabalhando com análise de dados efetivamente em cima desse dashboard, né?
Não necessariamente. Assim, tem empresas que trabalham até mais profundo que isso. Eles trabalham com o próprio um software bem próximo ao próprio BI, né? Por exemplo, Power BI e tal. Que ali ele vai te dar uma ferramenta mais interativa, onde você consegue trocar, por exemplo, RH, finanças, custo, marketing, você consegue fazer várias alterações e automaticamente vai se alterando todo aquele conjunto de dados, você consegue fazer filtros, tal. No entanto, você tá muitos só conseguem fazer uma análise muito qualitativa, que é válida, tá? A análise qualitativa é muito válida. No entanto, a análise qualitativa ela está muito ligada ao feeling do indivíduo, à experiência do indivíduo, né? Eh, e quando você está só ligado ao feeling, somente à experiência, somente a esse tipo de análise, talvez o risco de você ter uma interpretação talvez não tão correta dos dados, ou você ter uma tomada de decisão não tão assertiva, talvez tende a aumentar, né? Porque eles não fazem uma análise mais apurada desses dados. Eu vou fazer uma pergunta que é até uma curiosidade minha. Para fazer essa análise mais robusta dos dados, qual é o nível de conhecimento que eu tenho que ter em estatística, por exemplo, um nível mais avançado, menos avançado? Estou falando que às vezes algumas pessoas estão querendo ingressar nessa área, porque, enfim, a gente tem aí todo o papel de analista de dados hoje, que vai trabalhar com esses grandes conjuntos de dados. Eu queria saber qual que é o nível de conhecimento em estatística que ele tem que ter para conseguir fazer essa análise um pouco mais aprofundada desses dados. Aí a gente entra nos desafios da área hoje, né? Porque assim, quais são os grandes desafios que a gente tem da área hoje? Porque você tem um grande volume de dados, né? E você tem dados, você pode ter dados da própria tecnologia, do IoT, né? Que podem vir de diversas formas diferentes, né? Então, assim, eles precisam conversar. Esse é um grande desafio, é fazer esses dados conversarem. Um segundo desafio é a cultura organizacional da empresa. Ela precisa acreditar que aquilo é muito importante para ela, que ela precisa entender que aquela correlação pode trazer muitos benefícios. Se eu entender, por exemplo, uma correlação, por exemplo, num processo de vendas, se eu entender melhor o perfil do meu cliente e tentar buscar correlações desse perfil, eu posso atingir públicos diferenciados, eu posso até vender produtos diferenciados, eu posso ter até um nicho diferenciado, né? Você pode abrir novos mercados, mas ele precisa acreditar nisso. E um outro grande desafio é pessoas qualificadas da área, né? As pessoas, elas tendem a não gostar das áreas exatas, né? Então, é uma área bastante difícil de você encontrar pessoas que tendem a gostar das áreas exatas. Até pessoas que trabalham, por exemplo, hoje que são os data science, né? Os cientistas de dados. Os melhores cientistas de dados, eles trabalham bastante com estatística, mas eles também têm um bom conhecimento de matemática. Porque simplesmente você só ter um bom conhecimento de estatística também não é o suficiente. Porque ele precisa ter um bom conhecimento de matemática e lógica matemática para poder colecionar esses dados. Porque senão ele fica preso simplesmente, vou fazer uma correlação aqui, uma correlação ali, outra correlação lá. Mas não necessariamente ele está fazendo, sabe, ele está pegando a essência daquele negócio, porque falta talvez a ligação lógica da coisa. Né? Então aí você me perguntou, por exemplo, o como que está para você encontrar pessoas, a complexidade disso. É um mercado amplo, né? Hoje é um diferencial. Por isso que muitos engenheiros estão indo para essa área de gestão, porque eles dominam essa área exata e eles têm uma certa facilidade de conseguir adaptar toda essa parte de tecnologia, essa parte de análise de dados, toda aquela fundamentação matemática exata que eles já têm, né? E aí eles complementam com todo o conhecimento de gestão para trabalhar nessa área, mas é uma área que está muito em expansão, porque um conhecimento básico ajuda as interpretações mais básicas.
para interpretações mais profundas, você precisa de um conhecimento mais profundo. E o que eu vejo de profissionais nessa área, eu lembro que quando eu fiz doutorado na USP, tinha um curso que se chamava Matemática Aplicada a Negócio. E eu acabei conhecendo alguns alunos do curso e eles me falavam o seguinte: poxa, a gente tem docentes aqui, professores, que entendem muito de matemática, e a gente tem docentes aqui que entendem muito de negócios. Quem consegue entender esse conjunto de matemática e negócios é algo difícil de você conseguir fazer, mas aqueles que conseguem compreender essa relação entre, quando eu falo matemática, a gente pode estar falando de estatística. Esses dois itens acabam sendo um diferencial grande, tanto é que a USP acabou lançando esse curso. E eu também vejo que alguns profissionais, então a gente tem o analista de dados, é um profissional novo. Como um profissional novo, a gente ainda não tem tantos cursos, talvez, de graduação para a formação desse profissional, e a gente acaba tendo profissionais que são da área de TI, programadores, que às vezes não conhecem de estatística, a gente tem estatísticos que às vezes não conhecem de negócios, e a gente tem pessoas de negócios que às vezes não conhecem de estatística e de programação. Então, se você dominar essas três ferramentas, eu acho que é uma formação que você consegue ter êxito. Eu acho que é uma profissão super procurada no mercado, que são pessoas que dominam esses três itens, e aí a minha visão, não são conteúdos que a gente, tão simples, que a gente vai aprender com um vídeo de 2 ou 3 minutos. A gente leva um tempo para conseguir dominar todo esse ferramental, mas as organizações, meu entendimento, cada vez mais vão precisar desses profissionais. Mas você falou e comentou algo sobre processo de tomada de decisão em organizações, e sei que você trabalha com análise multicritério. Para aquelas pessoas que talvez estejam assistindo, que não conhecem a terminologia, eu queria que você explicasse como que uma pessoa toma decisão. Enfim, tomei a decisão de tomar água, não tomar um café, comprar um carro, não comprar um carro, enfim, ou uma organização, um gestor, em investir num determinado mercado, de investir em outro mercado, de comprar uma máquina, não comprar uma máquina. Mas eu queria entender como que uma pessoa normal, assim como eu, toma a decisão, e depois como que esse método multicritério auxilia nisso, qual que é a diferença dele? Bom, os processos multicritérios, os processos de tomada de decisão, eles são dois caminhos diferentes. Tem os tomadas de decisão que analisam os processos internos cognitivos de tomada de decisão. E tem os processos de tomada de decisão multicritério, que são os quais eu trabalho. Eles são, os mesmos processos de tomada de decisão multicritério, eles são baseados, independente se eu tenho critérios qualitativos, quantitativos, mas eu tenho que tomar como base fatores de decisão. Eu tenho fatores de decisão e eu vou decidir sobre algo, tá? Independente se esses fatores de decisão são qualitativos ou quantitativos, mas eu tento racionalizar a minha decisão, tá? Uma frase que eu sempre falo é o seguinte: quando você toma decisão multicritério, eu já vou dar um exemplo prático, que todo mundo sente na pele. Quando a gente toma decisão multicritério, quando você toma decisão multicritério, você sente um vazio. Qual é o vazio? A falta da angústia. A falta daquele calor, aquela coisa te consumindo por dentro. Por quê? Porque você coloca regra, método para tomar decisão. Você não se sente perdido para tomar decisão. Você organiza toda uma estrutura mental para tomada de decisão. Vou colocar, por exemplo, um exemplo prático. Aí depois eu cito alguns exemplos aplicados a organizações, tá? Até mesmo decisões rápidas. Você pode ter uma estrutura pronta para se tomar decisão. Para comprar isso aqui, um celular. Quem nunca comprou um celular? Vamos colocar que eu tenho um determinado objetivo. Meu celular, cada um tem seus objetivos com o seu celular. Se eu for pensar assim, bom, eu quero um celular, para mim, eu gosto de tirar foto. Então tem que ter uma câmera legal, um processamento legal, eu gosto de jogar, então tem que ter coisas básicas. Aí eu vou ver, por exemplo, decidir por 3 modelos. Esses 3 modelos basicamente atendem aquilo que eu preciso. 3, 4 modelos atendem aquilo que eu preciso.
Mas esses modelos, eles sempre vão ter prós e contras na hora que eu for analisar cada ente separado. Por exemplo, o preço. Um pode ter o preço mais alto, mais baixo que o outro. Um pode ter formas de financiamento diferenciados. Ou eles podem ter quantidade de câmeras diferentes. Ou eles podem ter processamento diferentes, capacidade de armazenamento interno diferente. Ou seja, eles têm várias especificações que podem ser diferentes, e onde que um compensa no outro. Então, assim, se eu for tomar decisão puramente por preço, é simples. Eu posso olhar, quanto menor o preço, melhor, sem conflito nenhum. Agora eu já vou olhar, bom, eu vou colocar já para tomar decisão, preço e a qualidade da câmera. Aí eu posso colocar lá, bom, aquele que tem o preço de R$ 1.000 tem uma câmera de 8 megapixels. O que vai R$ 2.400 tem 16 megapixels com um monte de câmera. Só que daí eu já coloco mais um terceiro fator de decisão, não, capacidade interna, porque hoje vocês vão ver que não tem mais lugares para você pôr aumento de memória, capacidade externa. E aí eu posso colocar assim, bom, aquele que tem 2.400, ele tem, por exemplo, 64 GB de capacidade interna. Aquele de R$ 1.000, só que a câmera é de 8 MB, ele tem 128 de memória interna. Ou seja, vocês viram? Cada um vai tendo pontos positivos e pontos negativos que eu vou começar, poxa, esse aqui tá legal porque o preço é menor. Não, mas aquele tá legal porque a câmera tá melhor. Não, mas aquele tá melhor porque a capacidade interna dele é maior. Não, mas esse tá melhor porque esse é octa-core, o outro é quadricore. Não, mas esse é melhor porque é tal coisa, esse aqui não é. E aí chega no final, você começa a ficar perdido, você começa a ficar angustiado. O que eu compro, o que eu deixo de comprar? Chega no final, se você não usa a regra, você fecha o olho e fala assim, não, quer saber? Vai esse. Né? E você nem sabe se você ficou satisfeito com a sua compra. Porque sempre fica aquela coisa ali que talvez eu poderia ter comprado outro. Ou pior, você pode pegar o vendedor ali, o vendedor, isso acontece, é uma estratégia comercial de algumas empresas, o vendedor fala assim, olha, esse celular aqui estava R$ 3.500, como você é uma pessoa exclusiva, nosso cliente especial, vou te dar um desconto de R$ 500, R$ 501, você vai pagar R$ 2.999, parcelado em 12 vezes, e a pessoa vai lá e, não, desconto é maravilhoso, e compra. As empresas usam um pouco dessa racionalidade limitada do consumidor para, enfim, impor estratégias comerciais que consigam trabalhar e ter esse nível. Mas o exemplo do celular é super interessante para que a gente possa notar talvez a grande complexidade que é tomar uma decisão, o grau de a quantidade de análises que a gente tem que ter para se fazer essa tomada de decisão. Eu costumo falar assim, se a gente fosse fazer uma análise de tomada de decisão mais racional na hora que a gente fosse comprar ali na gôndola do supermercado, ali perto do caixa, tem um sonho de valsa. E você olha para o sonho de valsa e fala assim, R$ 1,99, comprar ou não comprar, fala assim, sabor gostoso, você vai lá e compra o sonho de valsa. Aí, se você fosse pensar que você tem que andar durante 1 hora e 20 minutos na esteira e que você passou a semana inteira de dieta para, enfim, acabar com essa dieta em 1 segundo, você acabaria não tomando essa decisão, né? Não fazendo isso de forma quantitativa. Mas eu queria saber, nas empresas, que eu acho que as empresas acabam, me assusta às vezes algumas pessoas tomando decisão nas organizações também, né? Se esse modelo pode ser aplicado a organizações. Me assusta saber que às vezes a pessoa toma a decisão de fazer um investimento de alguns milhões de reais numa nova sede e faz isso com base no feeling. Não todos, tá? Mas eu gostaria de saber se esse método pode ser aplicado, por exemplo, para a escolha de localização, numa tomada de decisão, ou que você desse um exemplo de uma situação num ambiente mais empresarial. E se talvez depois a gente já pode ir aplicando também a projetos, mas aí pode ser um exemplo mais geral
Aí depois, se você quiser ir para um caminho mais aplicado a projetos, a gente já vai entrando um pouco nessa área. Olha, a aplicação ela é muito ampla. Na verdade, em todos os setores da empresa, vai desde da contratação de pessoal até a ampliação da empresa, análise de investimentos em todas as situações. Se eu quero, por exemplo, fazer ampliação da minha empresa, eu quero abrir uma outra filial. Aonde que eu vou abrir? Em qual cidade? Ou mantenho? Ou eu quero só expandir a minha empresa? Ou eu quero abrir uma outra filial? Você consegue levantar fatores de decisão. Eu coloco aquilo que é importante para mim. Qual que é o custo? Por exemplo, um fator de decisão. Custo. Quantidade de pessoas envolvidas. Estrutura envolvida. Você consegue levantar todos os fatores de decisão das duas situações. Você consegue fazer ponderações para essas duas situações e simplesmente você vai aplicar um determinado método, né, que existe o método SAL, o método HP, Prometer, Lectre, tem uma infinidade de métodos, tá? Que no nosso MBA a gente trabalha alguns aí. E ele vai gerar um resultado que vai dizer exatamente qual é o melhor que você deve fazer. Fala assim, não, de acordo com todos esses fatores de decisão que você acabou de elencar, talvez é melhor você ampliar a sua empresa. Não, com esses fatores, é melhor você não fazer nada. Você ficar do jeito que você está. Não, com esses fatores de decisão, é melhor você abrir uma filial. Né? Na contratação, por exemplo, de pessoal, é sempre um problema você contratar alguém que vá atender todas as necessidades da empresa de acordo com as competências que o cargo exige. Então, você pode criar fatores de decisão de acordo com as necessidades do cargo, das competências do cargo. E a partir dessas competências, você colocar os candidatos A, B, C, D, elencar pontuações de acordo com esses fatores de competência. E a partir desses fatores, você elencar todo o método de decisão para indicar qual é a melhor escolha. Ok, a gente então consegue ponderar quantitativamente, deixa de ser uma análise simplesmente qualitativa, por exemplo, no processo de contratação de pessoas, eu consigo ser auxiliado por um modelo multicritério para definir um melhor padrão de colaborador que eu gostaria de ter. Talvez, citando aqui, talvez a gente, empresas que são multinacionais, que têm uma grande demanda por colaboradores, isso pouparia um custo muito significativo, porque eu poderia rodar essa análise primeiro, fazendo uma análise um pouco mais quant, e depois trazer para a entrevista, que eu acho que ainda é super importante, 2 ou 3 ou 4 candidatos, que daí sim, que teriam aquele perfil desejado, eu afunilei, ou seja, eu posso ter um funil antes. Você consegue fazer os dois funil, ou você consegue funilar das duas formas por multicritério. Essa trabalha, é até uma atividade que eu faço nos próprios MBAs. Eu trago esse problema. A gente simula a contratação de 3 indivíduos com diversos dados, sabe? Como se fosse o RH mesmo, com diversas informações. E ali você pode usar todas aquelas informações qualitativas ou quantitativamente, independente qual forma seja, tá? Se eu quiser usar todos, eu uso. Se eu quiser colocar alguns outros, criar outros para tentar diminuir aquele volume de dados, que eu posso compilar toda aquela quantidade imensa de dados e alguns outros menores. Por exemplo, comprometimento do indivíduo. Eu posso ter um conjunto de questões que me indiquem qual é o comprometimento do indivíduo, que pontue esse comprometimento. Então, eu posso colocar lá comprometimento. E você vai colocando isso. E a partir disso, você roda. Até um aluno que eu estava orientando aqui da graduação, da engenharia mecânica, ele fez isso. Ele fez a seleção para a empresa júnior em 2 estágios. O pré-estágio, a primeira parte, é porque como tem muitos alunos que tentam a seleção para a empresa júnior, então a primeira fase é para selecionar uma certa quantidade de alunos para ir para a segunda fase, que daí é um treinamento. Nesse treinamento, é um treinamento teste, né? Que daí já vale como entrevista e um treinamento teste, aí vai para a segunda fase, aplica novamente o modelo para a seleção dos integrantes. Legal, eu vejo que esse são ferramentas, eu chamo de ferramentas, mas podem ser técnicas ou conteúdos que as organizações, aos poucos,
vão tomando conhecimento e dentro desses modelos a gente começa a trabalhar de uma forma mais quantitativa esse processo de tomada de decisão. Mas também sei que a gente atua junto dentro do MBA em gerenciamento de projetos e que você tem aplicado esses métodos de gerenciamento eh, de análise de tomada de decisão no gerenciamento de projetos. Eu gostaria de falar se eles podem ser aplicados, por exemplo, e a minha visão talvez que sim, no gerenciamento de portfólio, na gestão de riscos, por exemplo, de um projeto, mas enfim, eu gostaria da sua opinião, se dá para a gente aplicar isso, em quais áreas do gerenciamento de projetos que a gente poderia estar aplicando. Bom, basicamente todas as etapas, né? Desde o escopo, que você pode, a partir das partes interessadas do projeto, você pode aplicar tomada de decisão nas partes, utilizando as partes interessadas para definição do próprio escopo do projeto. Interessante, eu Né? nunca tinha pensado nisso. É bem interessante, Nunca tinha porque assim, pensado. cada parte interessada ele tem um determinado poder de decisão. Então você consegue, a partir dos métodos de tomar decisão, você ponderar qual é o poder de decisão de cada um deles. E aí existem várias formas, né? Existem, por exemplo, o método Delphi para você fazer essa ponderação, ou Poker lá do Scrum Poker. Aí existem várias formas, né? Mas você consegue, daí, a partir disso, criar até para o escopo, para a definição do escopo do projeto. A partir do escopo, você consegue, aí sim, você consegue você pode ter portfólios de projetos, você pode priorizar quais são os projetos, né? Teve até um aluno da turma 1 que ele tem uma empresa que ele trabalha bastante com projetos e ele acabou pegando muitos projetos. E ele viu que alguns projetos davam muito trabalho, não valiam a pena para aquilo que ele trabalhava. Ele tinha que se adaptar demais para poder desenvolver. E numa conversa, numa mentoria que a gente estava tendo, ele acabou vendo que a gente desenvolveu ali na mentoria um modelo rápido de tomar de decisão para ele pré-selecionar os projetos que ele iria aceitar para a empresa dele, né? Para fazer já essa seleção e a partir dali, então, aí sim ele desenvolver esses projetos, porque daí caberia mais no próprio escopo da empresa dele, né? Interessante. Análise de custos, qualidade, é uma Eu ia citar infinidade. qualidade. Gerenciamento do tempo, de cronograma, você consegue o blacklist, você priorizar o blacklist. Então, assim, no Scrum é muito utilizado. Para aqueles que não conhecem algumas das terminologias usadas, a gente tem um MBA em gerenciamento de projetos, tá? Algumas das terminologias são mais técnicas agora na área de gerenciamento de projeto. Se você quer saber, enfim, o que é Scrum, que é uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos, ou uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos, escopo, que é uma das áreas do PMBOK, que é um compêndio de práticas de gerenciamento de projetos, ao qual o nosso curso de MBA acaba trabalhando todos esses pontos, tá? A gente está fazendo algo aqui focado para pessoas que querem conhecer um pouco mais da análise matemática, de aplicações da análise matemática em business intelligence, em análise de dados, em análise de performance, em tomada de decisão e no gerenciamento de projetos. São várias áreas que a gente está tendo aqui. E, claro, se você não conhece, fica a dica. Né? A gente tem um MBA em gerenciamento de projetos, que é uma dos cursos que tem tido grande êxito e que as aplicações das técnicas de análise de tomada de decisão multicritério são super vastas. Só complementando do nosso MBA, no trabalho do Business Case, tem um grupo que está fazendo um trabalho, dois grupos assim, estão fazendo um trabalho muito interessantes, que são, por exemplo, análise de investimento. Né? A empresa ela está na dúvida se ela investe ou não em determinado produto. Né? Só que para investir nesse produto, ela tem que assim, no equipamento. Só que ela tem que mexer na estrutura da empresa. Só que ela tem que analisar muito bem, porque é um equipamento que não é muito difundido e talvez se ela mexer, ela pode, e se o equipamento der problema, pode atrapalhar a produção. Só que o equipamento é algo caro. Né? Então, eles estão fazendo essa análise de investimento
E aí eles estão colocando, por exemplo, como fatores de decisão, o custo, análise de risco, tempo, pessoas envolvidas, as partes interessadas envolvidas. Então, eles estão fazendo todo um arcabouço para essa tomada de decisão. É, Um segundo grupo, eles estão com dificuldade de. São muito. As partes interessadas interferem demais nos projetos desenvolvidos. Então, estão desenvolvendo um modelo multicritério de como tentar minimizar os problemas causados pelas interferências das partes interessadas nos projetos. me surgiu agora uma área, inclusive um dos modelos que você criou, olhando o teu currículo aqui, tá aplicado à área de alimentos, não tem um modelo aplicado à área de alimentos, eu acabei não tendo tempo de ler adequadamente aqui, mas é na área de desenvolvimento de produtos ou na área da qualidade que você aplicou? Na Modelo ver... validado e publicado Isso, cientificamente, isso, inclusive. isso. Esse trabalho é bastante interessante, ele foi desenvolvido. Nós desenvolvemos o seguinte trabalho. A empresa é uma multinacional, uma cooperativa multinacional, tá? Ela, cooperativa multinacional de alimentos, ela trabalha com exportação de alimentos, né? Trabalha com alimentos no Brasil e exportação de alimentos. Só que eles sempre tiveram dificuldades em contratar uma empresa certificadora de alimentos para exportação. Uhum. Né? Existem várias empresas que certificam alimentos para essa exportação, só que cada uma certifica de uma forma diferente. E para cada produto eles tinham que certificar de uma forma diferente. Então, assim, o custo estava muito alto. As pessoas envolvidas eram muitas pessoas envolvidas, porque para cada certificação tinha que ser um gerente envolvido. Então, assim, estava um custo operacional, além do custo financeiro, um custo operacional muito alto. Né? Então, o que foi desenvolvido? Foi selecionado um grupo de certificadoras que atendiam basicamente todos aqueles produtos que eles faziam, né? Todos os produtos que eles exportavam. E foram levantados os critérios, os fatores de decisão, né? Todos os fatores de decisão que interferem naquela exportação de cada produto. E foi rodado o modelo. Né? E, assim, são vários polos pelo Brasil. Esse modelo está rodando no Brasil inteiro. Então, cada polo aplica aquele modelo e já contratam aquela certificadora. Né? Cada polo tem sua liberdade de contratação, mas cada polo hoje contrata uma única certificadora. O que eu vejo que é super interessante, primeiro que esse modelo está publicado. Ou seja, se qualquer pessoa quiser ter acesso a esse modelo, ela consegue pegar o modelo, analisar. É óbvio que você vai precisar de um pouco de um conteúdo, de um conhecimento na área de análise de tomada de decisão multicritério, mas você pode aplicar esse modelo e replicar esse modelo em várias organizações, talvez mudando o critério, mas enfim, é um modelo que está disponível. Isso, é sempre interessante que quando a gente fala em modelo multicritério, a gente nunca pensa no modelo multicritério estático. Ele nunca é estático, você pega e aplica exatamente como está lá. A gente sempre pensa no modelo como sendo algo estrutural. Então, eu posso incluir ou tirar algum fator de decisão? Posso. Você faz a adaptação de acordo com as suas necessidades, porque cada empresa tem as suas limitações, as suas características próprias. Então, elas fazem as suas adaptações. Mas a estrutura é basicamente a mesma. O que eu vejo aqui é que a gente consegue, que você conseguiu fazer, é alinhar um conhecimento lógico, matemático, e que ajuda de forma muito forte as organizações e as empresas a tomarem decisões de forma mais eficiente e eficaz, ou seja, conseguirem tomar decisões com um grau de análise muito maior do que se elas simplesmente estivessem tomando decisão baseado no feeling. E que muitas organizações assim o fazem, algumas têm êxito. Eu sempre falo o seguinte: pô, tomar decisão baseado no feeling, ok. Às vezes pode dar muito certo, algumas pessoas têm um feeling muito aguçado, mas eu, como gestor, eu costumo colocar que eu sou contratado para
desenvolver técnica dentro das empresas e não para ter feeling. Ou seja, a gente, às vezes, como consultor, trabalhando em extensão, a gente tecnicamente auxilia o empresário a utilizar algumas técnicas mais positivas de tomada de decisão. Um dos pontos que eu gostaria de colocar aqui é importante, a gente já está indo para o final, tá? Se a gente for colocar aqui, são várias questões, enfim. Só mais um. Eu sei que a gente está indo para o final, mas só um exemplo bem prático. Um amigo me procurou um tempo atrás, ele é da engenharia civil, ele tem uma construtora, e a gente trabalhou junto, a gente desenvolveu um modelo, porque assim, sempre que as pessoas vão contratar ele para desenvolver algum modelo, algum projeto de alguma casa, e vai entrar na própria construção da casa, que daí tem toda a equipe dele já de arquiteto, então ele oferece todo o trabalho. Sempre ficam naquela dúvida, vai fazer tal coisa, vai fazer outra coisa, vai fazer outra. Sabe, são várias alternativas pô, é minha casa. As pessoas ficam. É difícil de decidir. Então, nós desenvolvemos ali um modelo para tentar ajudar as pessoas na decisão. Então, então, assim, tem um modelo lá na arquitetura que ajuda a pessoa a decidir as formas de arquitetura que ela quer. Então, ele apresenta alguns modelos, a gente tem lá, foi criado um modelo lá, os fatores de decisão, os fatores para acabamento da casa, pintura. Então, foi desenvolvido vários modelos de decisão para ajudar os clientes dele a decidirem como eles querem a casa deles. Eu que acabei de construir a minha casa, se eu tivesse conhecimento do modelo antes, provavelmente ela teria saído um pouco diferente. Só quem construiu, enfim, e eu acho que tem várias pessoas que estão assistindo, sabem a dificuldade que é entre você estar lidando com um sonho que tem um investimento alto e com itens totalmente novos, né? E acredito que os arquitetos e engenheiros passem por essa mesma angústia, porque eles acabam decidindo e auxiliando o próprio proprietário a, enfim, escolher um projeto e depois, se ele sair insatisfeito, aquilo vai ficar para sempre, né? Enfim, são vários exemplos, às vezes, de uma casa que acabou não estando tão agradável assim, e esse método auxilia com que a pessoa tenha um desempenho, com que a pessoa tenha um objetivo final mais bem concluído. Eu vou entrar aqui em alguns pontos que são mais rápidos, tá? E eu gostaria que você falasse, não tem, assim, literal, aqui não tem certo, não tem errado. Eu já vi ele se ajeitando na cadeira e falou, agora vai ser mais difícil. Mas, enfim, volto a falar, não tem certo, não tem errado aqui. Eu gostaria de saber aqui, bem rapidão, qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje na sua carreira, ou como gestor, ou como professor, enfim? Talvez o maior desafio que eu tenha tido até hoje não foi como professor, como gestor, porque as mudanças foram ocorrendo, eu fui seguindo de acordo com as oportunidades, eu fui seguindo. Eu acho que foi sair da onde eu estava para vir para Londrina, né? Mas assim, eu tive um grande exemplo na minha vida que foi a minha mãe, né? Uma pessoa batalhadora. A minha avó faleceu muito cedo, foi criado por outras pessoas, muitas dificuldades na vida e assim, as dificuldades acontecem, a gente tem que superar sempre, né? E ela sempre incentivou muito, muito. A dona Salete Camargo é um grande exemplo na minha vida. Legal. Fico até meio emocionado. Ela me incentivou muito. Então, acho que esse impulso de vir para Londrina, que eu acho que foi sair daquela bolha que eu vivia e vir para cá. Eu também morei em cidades pequenas, cidade pequena, e você acaba tendo uma estrutura social própria, né? Enfim, conhecendo todas as pessoas, vendo, e a partir do momento que você amplia isso, que você amplia o seu horizonte e acaba indo, a gente passa por isso, né? Os nossos alunos vêm também de fora, às vezes de cidade pequena, se deparam com uma cidade um pouco maior, com todo esse turbilhão de informações que às vezes a universidade traz, e isso acaba trabalhando. Mas legal, acho que as figuras maternas sempre são importantes na nossa vida, mas aí eu vou mudar um pouquinho. Eu queria falar assim, que você dissesse assim, um livro que você fala assim, poxa, esse é legal.
esse eu gostaria. Pode ser da matemática, pode ser um livro que você. Eu vou falar assim, eu vou ter muita dificuldade de memória, como eu já te falei antes, então dificilmente vou lembrar os autores, muita coisa. Mas o que me marcou muito, a Arte da Guerra. Sun Tzu, a Arte da Guerra. Isso, esse livro para mim é uma escola de algum século, de algum tempo antes de Cristo, e muitos dos conceitos dele são aplicados até hoje. Os conceitos de estratégia nele são espetaculares, assim, a Exatamente. gente consegue trabalhar. Eu adoro clássicos, tá? Então, enfim, eu gosto, já li, e para aqueles que quiserem, eu acho uma leitura muito, muito, muito positiva. Eu gostaria que você colocasse, desse um conselho aqui, principalmente, eu vou colocar para pessoas que não têm a formação, às vezes, em negócios. As pessoas que têm a formação matemática, as pessoas que têm a formação em engenharia e que talvez que estejam querendo migrar para essa área de negócio. Um conselho, como que você gostaria de ajudar essas pessoas? Olha, o conselho que eu dou é o que eu sempre falo. Aquilo que a gente aprende na graduação é obrigação, tá? É a obrigação, não é diferencial. Se eu sou engenheiro, aquilo que eu aprendi na engenharia é obrigação, não é diferencial. Você ser bom é obrigação. O que você traz além que é o diferencial? E hoje o diferencial é você saber lidar com pessoas, é você saber lidar com grupos, você gerenciar processos, você gerenciar custos, você gerenciar cronogramas. Por isso que, particularmente, eu gosto muito dessa área de gerenciamento de projetos. Por quê? Porque ele traz, pelo menos o nosso MBA aqui, ele traz 3 grupos. Ele traz todo esse conhecimento básico da área de gestão, de estratégia, de controle de qualidade, custo, gestão de operações, gestão de marketing, traz todo esse conhecimento específico de gestão de projetos, escopo, cronograma, partes interessadas e todo o resto, e traz também a parte do business case, onde que ele consegue fazer a aplicação de todos esses conhecimentos num caso prático. Legal. Eu acho que o gerenciamento de projetos para aqueles alunos ou para aquelas pessoas que têm uma formação não na área de business, não na área de administração, mas sim na área, por exemplo, de engenharia civil, engenharia elétrica, ou matemática, ou na área de saúde, que é uma das áreas, o curso ou o conteúdo de gerenciamento de projetos é muito importante, porque, de forma geral, a gente consegue trabalhar conteúdos que são úteis para a pessoa e que ela consegue ter um êxito bem grande dentro das organizações. Como eu falei, a gente estava indo para o final. Aqui, pessoal, a gente conseguiu abordar vários tópicos de uma integração, e eu vejo assim, uma integração entre conteúdos ligados à área mais lógica, conteúdos de matemática, conteúdos de estatística, que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver com administração, com gestão, com gerenciamento de projetos, e trazendo esses conteúdos, e eu vejo que a gente desmistifica um pouco, né? A gente traz esses conteúdos para termos que são mais usuais. Eu costumo falar, ao invés de falar lá análise ou analista de dados, eu gosto de falar, poxa, tem estatística. O analista de dados tem que entender de estatística, e eu acho que a gente teve um conjunto aqui de informações voltadas para essa área, para essa aplicação, principalmente de conceitos de matemática aplicados a negócios que não são difíceis, tão complexos de serem aprendidos, é óbvio. Você não vai aprender esses conteúdos em 2 minutos, 3 minutos, exige uma formação mais robusta, mas também eu acredito que os cargos ao qual a pessoa que estiver assimilando esses conhecimentos, ela vai ter cargos mais elevados dentro de uma organização e, por que não, montar a sua própria organização. Um outro item, eu gostaria agora de agradecer, professor Reginaldo. Enfim, a gente sempre chama de professor, eu busquei não chamar tanto. Gostaria de agradecer fortemente a sua participação. Gostaria de dizer que a gente vai ter mais temas nas próximas edições, tá? A gente vai ter vários temas que são trabalhados em várias outras edições, mas eu gostaria, Reginaldo, que você deixasse a palavra final aqui para o pessoal. Enfim, gostaria um pouco desse conteúdo seu aqui, uma palavra final para o pessoal. Bom, gostaria de agradecer o convite, parabenizar, e
realmente, essa é uma área bastante ampla no mercado, as empresas precisam, os gestores precisam desse conhecimento. É uma área que você consegue trabalhar, é uma área que de bastante abrangência no mercado. Eu acho que se você quer uma ascensão da sua carreira, você consegue, tá? O gerenciamento de projetos ele te ajuda bastante nessa questão. E se você conseguir alencar questões da matemática aplicada no gerenciamento de projetos ou na gestão de forma em geral, ela vai impulsionar a sua carreira. Acho que essa que é a palavra final. Um abraço a todos. Ok, Reginaldo, obrigado por vocês terem estado aqui com a gente, conosco. Eu gostaria de dizer que nós vamos ter vários podcasts relacionados a temas atuais do gerenciamento de projetos, da gestão de forma geral, da administração, que vocês vão estar acompanhando, ora empresários, ora pessoas, ora CEOs de organizações, para trazer um conteúdo mais denso de práticas organizacionais que a gente tem, para fazer com que a sua carreira, para fazer com que o teu tempo seja também utilizado para conhecer histórias de vida pessoal e como que essas histórias podem estar sendo aplicadas no gerenciamento de negócios. Pessoal, muito obrigado, valeu. Um abraço a todos, gente. Grande abraço.